Bom, nossa história começa num reino bem longínquo, lá na África, mais precisamente no reino de Daomé, onde existia um rei muito bondoso e alegre chamado Agunglo, que era super feliz com seus súditos e com toda a população em geral. Só que ele tinha um problema, ele era muito mulherengo. Ele tinha 8 esposas, não era uma, nem duas, nem três, eram 8. Só que dentre essas 8, tinha uma que ele amava mais que todas as outras, que chamava Nagontmé. Nagontmé, ela era uma mulher muito esperta, muito inteligente, que sabia se virar como nenhuma outra mulher. Bom, Nagontmé, mais pra frente, engravidaria do rei. E no futuro teria um filho, né, que se chamaria Gakpé, ou mais conhecido como Gezo também, né? A história traz ele como Gezo, mas o nome original é Gakpé. Bom, o rei, tendo não somente Gezo como filho, resolveu, né, falar sobre o futuro do reino. E Adadonzan, seria o herdeiro do trono, pois ele é o filho mais velho e ele tem o direito de herdar o trono, né? Só que o rei, ele, para conversar sobre o futuro da aldeia, né, do reino, foi até o profeta do reino que se chamava Ifá. Ele era meio que um profeta que dizia o que as coisas aconteceriam, quem devia ser tal coisa no reino. É nesse sentido. E Ifá disse ao rei que só Guezo poderia ser o rei, porque Adadanzan, caso fosse o rei, seria muito sanguinário e traria muita tristeza para o reino. Então, o único rei que poderia ser seria Guezo. O rei, né, os reinos africanos tinham o costume de respeitar os deuses, então foi isso que ele fez. Só que, com a morte precoce do rei, aos 30 anos, Gezo ainda estava muito jovem, muito novo, então Adadozan viu a chance de tomar o trono e assumir a liderança do reino. E foi exatamente isso que ele fez. Bom, a primeira atitude de Adadozan como rei foi vender a mãe de Gezo como escrava para que tivesse a garantia de que Gezo nunca tentaria tomar o trono, porque com sua mãe longe, ele não poderia saber o que estava acontecendo. Nagontmé foi vendido então para um navio negreiro que, bom, ia para o Brasil, né? O Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravidão, então não teria outra rota a não ser essa. Bom, numa viagem que não foi nada agradável, imagino, passaram muitos meses. E o Brasil, uma característica muito bacana, uma característica não, né? Uma coisa muito bacana sobre o Brasil é que ele foi um dos últimos países a abolir a escravidão e foi o país com mais escravos no mundo, né? Assim, de legal não tem nada, mas é bacana o conhecimento. Bom, o Brasil, chegando lá, né, no Brasil, Nagontmé foi para o estado do Maranhão, mais precisamente na cidade de São Luís, capital, onde seria vendida a um senhor, né, uma fazenda que ela teria que trabalhar muito lá para conseguir viver, né, para conseguir os alimentos necessários no dia a dia. Uma coisa que é bem comum ainda hoje, mesmo a escravidão sendo tão pequena, as pessoas ainda trabalham para conseguir comer, semelhante ao tempo de escravidão, né? Mas imagino que esse tempo todo Nagontmé nunca deve ter deixado de pensar no filho, né? Em Guise, como ele estaria longe. Bom, Nagontmé era uma mulher muito inteligente. Era muito inteligente, muito esperta e sabia o que fazer. Tanto que ela era uma rainha, né? Então eu acho que isso deve ter ajudado um pouco, né? Só que com o tempo que ela trabalhando muito nas fazendas, etc., ela conseguiu juntar dinheiro e conseguiu comprar sua liberdade. Comprar liberdade para um escravo é uma coisa muito rara. Isso só acontece em um a cada 1.000 escravos. Isso é muito raro. Isso foi muito raro na época de escravidão, principalmente no Brasil. Bom, Nagontmé, então, fundou um Querebetã que se chamaria Querebetã de Zomadunu,
Querembetan de Zomadunu, que seria destinado principalmente a orar pelos deuses e principalmente pelo filho também, né? Que imagino que devia ser um dos motivos principais da oração dela, né? Aos deuses. Só que ela não fez isso sozinha, ela fez isso junto a algumas mulheres que ajudaram ela a construir o local, arrumar um lugar, né, para fazer isso. Bom, mas ainda assim, mesmo de muitos anos depois, acredito que ela nunca tenha deixado de pensar no seu filho, né, em Gueso. Mas só que Gueso já estaria numa situação bem diferente do que a mãe havia deixado, né? Bom, já no reino de Daomé novamente, Gueso havia crescido, havia conseguido aliados e havia destronado Adozan e se tornado o novo rei. Bom, se tornando o novo rei então, Gueso fez com que Adozan nunca mais pudesse fazer nada de mal ao reino, prendeu o tirano e deixou ele preso para que ele nunca mais conseguisse voltar. Bom, e acredito que talvez seja uma das primeiras atitudes de Gueso, mas não sei se foi uma das primeiras, porque não consta na história, mas com certeza deve ter sido, foi que Gueso chamou seus mais leais súditos para ir até o Brasil para procurar por sua mãe, né? Já que ele era agora o rei, ela poderia voltar pacificamente, sem que não ocorresse nada. Os súditos então só tiveram que aceitar essa missão. Bom, os súditos foram até o Brasil procurar Nagontimé, só que Nagontimé já havia sumido e não havia mais relatos dela. Não sabia para onde ela tinha ido, nem em que lugar ela estava. Sendo assim, os súditos tiveram que voltar para a África, no reino de Daomé, e falar com Gueso, que já era o rei, que ele nunca mais veria a mãe novamente, mesmo agora sendo rei. Bom, e é assim que termina a nossa história, né? Uma história de uma heroína brasileira que, por mais tudo que ela passou, ela conseguiu se libertar de uma maneira justa e ainda por cima fundar, né? Meio que uma igreja, né? Um querebetã para os deuses. Então é isso.